isso, aproveite esse momento e celebre o louvor de gratidão a esse Deus. Glórias a Deus. Pastor Andrino, com toda a liberdade. Paz do Senhor, meus irmãos. Está bom, né, esse ambiente da presença do Senhor nosso Deus. Nós queremos justificar a ausência do nosso presidente e do vice-presidente da igreja. Nessa oportunidade, eles não estão conosco hoje, mas amanhã e nos demais reuniões já estarão conosco. E ele pediu então para que nesta noite eu transmitisse a palavra de Deus. É claro que nós temos aqui alguns obreiros, irmãos que poderiam perfeitamente transmitirem o ensino da palavra de Deus, mas cabe a nós nessa noite trazermos um texto da palavra de Deus para meditar, né? Nós vamos falar dentro de um assunto de família, né? Todos temos famílias, umas famílias são maiores, outras as famílias são menores, mas todos nós temos uma família e nós vamos iniciar aqui. Na verdade, esse estudo ele dura, são 4 terça-feiras ou 4 domingos, mas nós vamos ver se conseguimos falar algo dentro daquilo que o Espírito Santo quer que falamos nessa noite. Amanhã à tarde nós temos o círculo de oração das irmãs aqui, esse é um aviso, né, que já é costumeiro. Quinta-feira à tarde nós teremos o encontro da Idade de Ouro de todo o nosso campo. Vai acontecer aqui, quinta-feira, é isso, 14h30, né? 14 horas elas já estão por aqui. Então, todas as irmãs que fazem parte deverão estar aqui. Tudo bem, sábado à noite teremos aqui um culto especial, todo especial, um culto aqui que é a formatura, né, do nosso Instituto Querigma, mais um grupo está se formando, é isso, pastor Adriano? Então teremos aqui um culto de formatura, uma coisa especial, muito linda. Você é convidado a estar aqui no sábado à noite, a partir das 19 horas. Sábado também às 17h30, todos os irmãos, eu vejo alguns aqui, que trabalham lá na recepção, na portaria da igreja. Eu gostaria de uma reunião aqui, com todos os irmãos que trabalham lá, e porque nós precisamos conversar um pouquinho sobre a nossa recepção, e também os novos que vão estar entrando, e conversarmos assunto ali, que é muito importante aquela área, e os irmãos então, façam um esforço para estarem aqui sábado às 17h30 para essa reunião. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Os irmãos podem ficar assim, à vontade, como os irmãos estão, com a Bíblia aberta, no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo de número 12, no livro do Êxodo. Eu não tenho como substituir o nosso presidente, nós viemos todas as terças-feiras ouvi-lo aqui, e ele sempre traz uma palavra, né, dentro dos ensinamentos, mas eu prometo aos irmãos me esforçar para pelo menos deixar no coração dos irmãos uma palavra nessa oportunidade. Êxodo 12, a partir do primeiro versículo, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Você pode repetir comigo? Um cordeiro para cada família. Em outras traduções diz um cordeiro para cada casa. Na minha tradução diz um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, o fareis. A conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos.
com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu não vou falar sobre a Páscoa, estamos nos aproximando da Páscoa, mas eu quero me reportar aos irmãos e também aos telespectadores que estão nos assistindo, para que nós possamos compreender esse texto aqui. Nós usamos aquilo que chamamos de contexto, aquilo que ficou desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 12 desse texto em que queremos transmitir essa palavra nessa noite. Por mais de 400 anos, alguns dizem 430 anos, o povo hebreu, eles estavam sobre uma escravidão do faraó da época. Esse faraó não foi aquele faraó que havia conhecido José no Egito, não. Era um outro faraó que não havia conhecido José, nem os grandes feitos de Deus lá. Esse faraó colocou o povo hebreu em escravidão. Colocou o povo hebreu em servidão como escravo. Eles trabalhavam na fabricação de tijolos, misturado com uma palha, um capim. Nós não vamos entrar aqui nos pormenores. E também eles trabalhavam na agricultura, nos campos. Trabalhavam como escravos. Mas dentro desses 400 anos aproximadamente, havia uma profecia, havia uma promessa entre os hebreus, que ia nascer dentre os meninos um libertador. Alguém queria libertar eles dessa escravidão, desse jugo. E essa profecia, ela ia se... cada ano que passava, cada tempo que passava, sempre que nascia um menino no meio dos hebreus, havia uma preocupação do faraó dessa época. Até que um dia havia nascido muitas crianças, muitos meninos, e o faraó disse: nós vamos, a partir dessa data, nós vamos matar todos os meninos que nascerem. Ele chamou as parteiras, porque era assim que era feito. Chamou as parteiras, o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puã. Chamou elas eram parteiras do Egito, e disse: matem, joguem no rio Nilo todos os meninos que nasceram. Mas essas parteiras haviam sido evangelizadas. Essas parteiras haviam sido discipuladas pelas mulheres hebreias. E elas já conheciam a promessa que viria um libertador. E quando foi dado a ordem para elas, elas não mataram mais as crianças. E o faraó chamou e disse: por que tu não matas as crianças? Ela disse: é que as hebreias são muito inteligentes. As hebreias são muito ladinas. Essas crentes aí são muito espertas. Elas mandam chamar depois que a criança tem nascido. E a ordem era para matar na hora do nascimento. Então nós não temos o que fazer. O faraó ficou furioso e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Nesse inteirinho, irmão, da tribo de Levi, com uma outra moça da tribo de Levi, uma moça por nome de Joquebede, e um homem por nome de Arão. Eles estão casados e eles têm uma criança. Eles têm um bebê. E esse bebê é muito lindo, muito bonito, muito formoso. E a criança, as mães aí me ajudem, aí as irmãs me ajudem. Até uma certa altura você controla o choro, você embala. Quando ele tem fome, você sustenta ele, amamenta ele. Mas quando ele está assim, mais ou menos com 3 meses, ele já está bonitão. Ele já está rosado, viu, Ângelo? Grandão, no colo. E diz que até os 3 meses, esse bebê que nasceu de Joquebede, do casamento, junto com Arão, com 3 meses, quando ele queria comer, ele abria um bocão. Ele chorava. E se os soldados vissem o choro de criança, a ordem era para matar e jogar no Nilo.
Como não deu para esconder mais esse bebê, esse lindo menino, então a sua mãe, por inspiração divina, claro, uma mulher de Deus, uma mulher que buscava Deus, ela prepara um cestinho, todos conhecem a história, betuma esse cestinho, e esse menino é colocado no Nilo. E ele é colocado no Nilo, a sua irmã Miriam acompanha, a história é conhecida por demais dos irmãos, a filha de Faraó, que coincidência extraordinária, né? Aleluia, não existe coincidência. Eu me agarro num versículo da Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Que desejo de tomar um banho naquela hora, naquele momento. Que coincidência mais sagrada, quando ela vê o choro, porque ele abre um bocão, né? Parece que eu vejo assim, se o menino não chorasse, o anjo ia chegar e dar uma beliscada. Eu estou dizendo, não é a Bíblia que diz. Mas o menino abriu um bocão e a princesa, ela está tomando banho, se banhando no rio. E quando ela vê aquilo, ela disse, tragam para mim. Trouxeram para ela, ela amou aquele bebê, coisa natural, né? Das mulheres. Ela pegou aquele bebê e disse, vou criá-lo para mim. Nesse inteirinho, Miriam chega, todos sabem da história, vai buscar a sua própria mãe, né? A mãe se contém, porque tem que se conter, né? E a mãe se contém porque vai criar o próprio filho, e Deus é tão bom, irmão. Se você não der um glória a Deus, eu vou puxar uma nota de 100 agora. Deus é tão bom que ela ainda fica assalariada, fichada. Ei, aleluia! Se Deus é tremendo. A vontade de pregar num pé só já, ô Peterson. Mas não, é um culto de ensino. Nós vamos chegar aqui num ponto aqui. E esse menino é criado até os 40 anos de idade. Agora pense no menino que tem uma formação, Adriano. Adriano é o nosso mestre aí, né? Da teologia, né? E nós admiramos o seu conhecimento. E louvamos a Deus por isso, por aqueles que se dedicam a isso. E esse menino, até os 40 anos, ele é formado em tudo que você imagina. A Bíblia diz que ele é formado em toda a ciência do Egito. Ah, pastor Andrino, você está falando há mais de 3.000 anos atrás. Que ciência do Egito é essa? Deixa eu dizer para você, uma das maravilhas do mundo está lá, feito pela ciência de mais de 3.000 anos atrás. É visto pelo mundo inteiro e é admirado. Como é que vão fazer aquelas pirâmides? Hã? Hein, Jacinto que é pedreiro? Não tinha prumo a laser, né? Aqui o meu, ó. Não tinha prumo a laser, não tinha guincho, não tinha guindastre, não tinha votorã, não tinha cimento. E eles fizeram coisas extraordinárias. Eles eram dignos de uma capacidade tremenda. Quando ele está com 40 anos, pronto para ser o sucessor do faraó, porque ele era filho da filha, adotado, mas ele estava pronto para assumir. Deus está no controle de tudo. Quantos acreditam que ele está no controle de tudo? Ele está no controle de tudo. Quando ele está com aproximadamente 40 anos de idade, ele vai visitar as obras, porque ele é sucessor. Ele vai visitar as obras, vai visitar a agricultura, ele vai visitar o campo, e ele observa. Aí o sangue falou mais alto. Ele vai visitar e ele vê um trabalhador trabalhando no sol, e os soldados ainda com o chicote, chicoteando, maltratando e batendo. O sangue pulsou nas veias, o sangue hebreu, e ele então dá um jeito de matar aquele homem, para vingar do seu irmão que estava sendo maltratado. Ele pensa que ninguém vê, que ninguém observa. No outro dia ele volta, e quando dois hebreus estão se discutindo, ele vai separar essa discussão, e eles dizem: tu pensa que ninguém viu que ontem tu matou um egípcio? E a notícia chegou até no palácio. Faraó intentou matá-lo. Então ele sabiamente foge para Midian, para o deserto de Midian. E aqui começa o processo de um homem de Deus.
Aqui começa o processo de alguém que Deus tem um chamado e uma grande vocação para uma grande obra. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós se queixamos com Deus quando estamos passando por alguma coisa. Às vezes é o processo de Deus.